Opa, Oi, eita! conseguimos. Que alegria, sério. Que bom, que Nossa, essa, bom. essa coisa digital, ela é complexa, né? Principalmente para a nossa geração. É porque para o pessoal que é jovem, né, Séries, isso é uma coisa normal, faz parte do dia a dia. Para nós que tivemos que sair de uma realidade onde nada disso existia e entrar nessa realidade, principalmente agora de forma maciça, né, durante a pandemia, é mais desafiador, né? Não teve um tempo de preparo e tá, nada disso, né? Mas que bom que você Mas conseguiu eu acho que chegar a aqui. gente, nesse momento, estabeleceu novas conexões neuronais, né? Na nossa idade, Eu assim, acho. para... Aliás, você é uma ótima pessoa para dizer isso para nós, se sim ou se não, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente estabeleceu é, várias possibilidades para o nosso cérebro, né? Para a nossa capacidade de adaptação ao ambiente completamente conhecido, por exemplo, que é um ambiente doméstico, mas que passa a ser um ambiente desafiador a partir do momento que você tem que fazer tudo ali dentro, né? Você tem que almoçar, jantar, trabalhar, ter suas horas de lazer, sua hora de descanso, é tudo ali, né? E É. aproveitando, Sérgio, já para a gente entrar no nosso assunto, né, que a gente vai conversar sobre ansiedade e estresse nos cães e nos gatos, eu acho que a gente podia começar por aí, né? A gente podia começar entendendo o que, que é esses dois comportamentos que essas duas espécies apresentam, né, que é a ansiedade e o estresse, como é que elas podem estar ligadas ou se elas vivem separadas e como é que elas se comportam nas duas espécies. Você fique à vontade para fazer as suas colocações. De vez em quando eu levanto a mão assim, se eu tiver alguma contribuição ou alguma pergunta aqui para te fazer, tá bom? Muito Tá ótimo. obrigada de você estar conosco. Imagina. Mas antes, Em calma primeiro aí, que lugar, eu quero te apresentar. Calma aí, que eu estou pulando um pedaço super importante. Eu não posso deixar isso passar em branco, pelo amor de Deus. Gente, desculpe, mas é emoção. Como eu disse para vocês, uma das pessoas que mais me inspiraram a estudar comportamento e que vive me ensinando sempre sobre isso, onde eu escuto ela falar, foi a professora Séries Faraco, que é uma amiga muito querida de muito tempo. Ela, como eu, é médica veterinária, mas ela é especialista em toxicologia veterinária, mestre e doutora em psicologia. Ela é diretora e professora do Instituto de Saúde e Psicologia Animal INSPA, que, aliás, tem cursos maravilhosos. Eu já fiz quase todos, gente, ao longo do tempo, e vocês têm que fazer, porque não é só a professora Séries, tem profissionais maravilhosos que fazem parte desse corpo docente aí, vale muito a pena. E ela também é coordenadora da especialização em comportamento animal do INSPA e da Universidade Tuiuti, que, aliás, é um curso que começou recentemente, né, Séries? A Séries está vai falar para a gente começando. disso. Está É, começando. Então, ainda dá tempo para quem estiver interessado em se informar a respeito dessa pós-graduação, que é muito boa. Ela é coordenadora e professora do Master em Terapia Assistida por Animais, da Universidade de Valência, na Espanha, e é presidente da Associação Latino-Americana de Zoopsiquiatria, vice-presidente da Associação Médico-Veterinária Brasileira em Bem-Estar Animal, e é por isso tudo que ela está conosco aqui, nos dando a honra de fazer uma conversa tão importante sobre esses dois assuntos. Fique à vontade, Séries, a palavra é sua. Vânia, em primeiro lugar, eu quero agradecer a ti, né? Uma grande amiga, por esse convite e também ao Fórum Animal, né? Fórum de Proteção, para que a gente possa abordar esse tema que eu acho que nós duas sabemos o quanto ele é relevante para nós podermos aprimorar, né? E assegurar uma vida digna para os animais, né? Então, isso é importantíssimo. Quando nós conversamos sobre o que seria relevante conversar, chegamos à conclusão que a ansiedade, que é um problema que afeta todos os animais, humanos e não humanos, né? Cada vez mais tem sido uma condição que faz com que a gente tenha preocupações extremamente profundas com relação à condição de vida de todos, né? Eu acho importante o que tu assinalasse e eu queria poder começar falando assim sobre uma questão. Afinal, a ansiedade é uma
condição normal ou é um transtorno, né? Nós sabemos que a ansiedade, ela surge com uma normalidade. Ela é uma base para a sobrevivência que todos os animais têm, incluindo nós, né? Para lidar com o perigo, para se preparar, né? Para o que vier, mas também ajuda a melhorar a performance, ajuda a melhorar a forma como os animais superam desafios na vida, né? Ou seja, ela moderada, ela tem um efeito e ela deve existir porque ela é benéfica. Vai aparecer muito no período de desenvolvimento, Vânia, e eu acho que a gente deve falar sobre isso daqui a pouquinho, não me deixe esquecer, sabe? Sobre o período já está aqui anotado. Tá? Sobre o período de desenvolvimento, e ela vai, à medida que o animal vai passando da fase da infância, da fase juvenil, e vai se tornando um animal adulto, ela vai sendo reduzida. Por quê? Porque ele vai tendo experiências e ele está mais apto a poder enfrentar os desafios e as situações que ele está passando, né? Então, a gente sabe, existe até um gráfico, né, que fala isso em termos humanos, mas a gente pode aplicar tranquilamente para os demais animais, que é uma relação entre performance, né, ou seja, o comportamento frente à vida e a ansiedade. Então, em que quando ela não existe motivação, a performance ela é precária, e quando essa ansiedade é extremamente alta, ela é precária também, né? Então, o meio termo, aquela média, ela é super importante. Bom, mas tu fizeste uma pergunta e eu acho que é importante a gente falar, né? O tu já me condena, né? O gauchês. Então, Mas é lindo, pode deixar no tu mesmo. Está ótimo assim. Bom, você então, só não repõe se daqui a pouco eu estiver falando como você. Você sabe que eu, para pegar o jeito dos outros falar, só um minuto. Sim. Então, quando é que isso nos preocupa? Tá? Quando é que a ansiedade passa a ser uma preocupação? E a gente pode passar isso para o estresse, tá? Quando ela ultrapassa um limiar. E para a gente entender aí praticamente, né? Quando é que isso acontece? A gente tem que considerar 4 critérios, né? Primeiro, qual é o objeto dessa ansiedade? Por exemplo, um gato está sendo impossibilitado de fugir e tem um cachorro feroz atrás dele. Esse objeto ele é verídico, né? Essa ansiedade, esse estresse, ele é razoável, né? Eu tô exagerando, mas é só para a gente poder entender o exemplo, né? Quando é que ela é um exagero? Um animal que a cada pessoa ou animal que ele vê, ele tem uma reação de ansiedade sem não ter nem a aproximação e nenhum sinal de ameaça, né? Então, analisar o objeto, ela é muito importante para a gente poder fazer esse estadiamento, né? Segundo... Seria o momento da ocorrência, né, Férez? Em que momento essa ansiedade está acontecendo e qual é o cenário, né? O contexto que está acontecendo. O objeto daquela situação. Segundo, Perfeito. A intensidade, né? Qual é o grau de manifestação que esse animal está apresentando? Bom, ele olhou aquela pessoa estranha, ficou imóvel, daqui a pouco ele consegue ele não está desesperado, ele não sobe pelas prateleiras, não se atira de uma árvore, enfim, qual é a intensidade da reatividade em face daquela situação, né?
Terceiro critério, que dano, que perda isso causa na vida desse animal. Por exemplo, um animal é tão ansioso, ele tem tanto medo que ele não consegue fazer passeios na rua e ele fica confinado dentro de um apartamento. Quais são os prejuízos, né? Qual é a interferência que isso tem nas atividades? O animal está tão ansioso que ele não consegue comer, se alimentar. Ele não aceita comida. Isso é muito comum. Ele não consegue ter interações sociais, seja com outros cães, seja com pessoas, né? Ele não consegue expressar seus comportamentos específicos. Né? Ele não consegue nem ao menos eliminar. Tem animais que têm a maior dificuldade de fazer xixi ou cocô, porque eles estão tão imobilizados, ou ao contrário, eles têm alterações gastrointestinais intensíssimas em função. Isso a gente vai entender como um dano, uma perda. O que essa condição emocional está provocando, né, nesse animal. E, por fim, a capacidade de recuperação. Ou seja, quando é que esse animal volta à homeostase? Quando é que ele consegue ter novamente um equilíbrio orgânico? Passa 5, 10 minutos, ele percebeu que está tudo tranquilo e ele começa a agir cada vez mais normalmente. A gente poderia dizer, Séries, que seria a capacidade dele se adaptar àquela situação. Quer dizer, o tempo, se ele consegue ou não se adaptar a uma situação nova, que é, por exemplo, sair de casa para andar, enfrentar uma pessoa nova que entrou no ambiente, ou um animal que está gerando uma situação de pânico, de estresse, e a hora que esse animal sai, ele pode, o outro animal se adaptar. A gente poderia dizer que isso está ligado a uma capacidade de adaptação? A gente pode dizer isso. Sabe onde, Vânia, que nós temos uma boa experiência nisso? É o comportamento no consultório. O animal entra, né, traz um animal para dentro do consultório, ele fica ansioso, com medo, se dá um tempo para ele percebe que ali não tem nenhuma ameaça iminente e ele se tranquiliza. Né? Ótimo. Sabe por que eu não uso muito a palavra adaptação? Porque a gente vai usar isso muito para tentar entender a adaptação dos animais de forma de evolução da espécie. Então, o termo não é muito favorável, né, Célia? Ele mas pode dar uma confusão ali. Então, sim, você tem toda razão. Então, eu prefiro a questão da recuperação, né? Do restabelecimento do equilíbrio. Eu prefiro essa... Eu acho que essa questão do restabelecimento do equilíbrio é uma expressão muito boa, porque é exatamente isso que você faz. Ele se depara com uma situação inesperada, inédita, diferente, mas ele consegue depois restituir esse equilíbrio. Acho que isso é bem legal. Exatamente. Eu estou usando algumas palavras para o pessoal que está nos ouvindo, que não está habituado, entender como é que a gente pode fazer essa classificação e entender o que vem a seguir. Né? Quando eu ajo, eu vou intervir ou não. Ajuda, tá? Ajuda, né? Vamos juntas para que todo mundo nos acompanhe, tá? Entenda isso, exatamente. Isso, exatamente. Então, muito bom. Então, uma outra coisa que eu acho importante, Vânia, a gente falar é quais são as dimensões que essa ansiedade, esse estresse afetam. Então, a gente tem 3 dimensões. E aí, se as pessoas não entenderem, por favor, digam que a gente, né, esclarece. Isso. Quem tiver pergunta, pode ir colocando aqui, hein, gente? Que a gente vai lendo. A primeira dimensão é a cognitiva, ou seja, de conhecimento, né? A segunda dimensão é a comportamental, ou seja, quais tipos de comportamento esse animal vai expressar. E a terceira é a física, ou seja, que manifestações orgânicas isso terá, tá? Então, essas 3 dimensões, olha só a importância da ansiedade e do estresse, que essas 3 dimensões elas estão afetadas. O conhecimento, a cognitiva, a comportamental e a física. Vamos ver como é que isso acontece.
Então, quando a gente está falando de cognitiva, e eu acho super importante, Vânia, isso para os animais vulneráveis, tá? Mais vulneráveis, né? Em situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque são animais que têm, muitas vezes, uma falta de atenção, de capacidade de focar a atenção em função da sua história de vida. E é claro que isso gera algumas dificuldades de aprendizagem, né? Que podem ocorrer. Isso não é uma coisa para a gente rotular os animais em absoluto. É só para a gente compreender e poder agir de uma melhor maneira. Não são todos, mas alguns podem ter essa maior dificuldade em função da sua história de vida, né? Ou, do ponto de vista cognitivo ainda, os animais serem hiperreativos, né? Ou serem hipervigilantes, né? São animais que viveram experiências negativas, traumas, algumas vezes, desde a vida intrauterina, e eles são hipervigilantes, eles são inseguros. Quando a gente vai para a dimensão comportamental, nós vamos ver que os comportamentos eles podem ser de animais irrequietos, aquele animal que tem uma, né, uma dinâmica muito mais intensa do que os demais, há uma dificuldade de relaxamento mais intensa, tá? São animais que podem ter uma característica de evitação, ou seja, eles vão procurar um distanciamento que seja mais protetivo para eles, né? Ou também podem ser animais que têm manifestação de impulsividade, ou até mesmo agressividade, né? Então, é muito importante que a gente possa ter esses elementos em conta, Vânia, para que as pessoas compreendam e saibam que isso é uma possibilidade naquele animal que eles estão, de alguma maneira, muito fora das expectativas da idealização do animal. Tem isso, né? As pessoas, às vezes, têm uma expectativa idealizada. Isso, Por outro lado, exatamente. Bem lembrado. Por outro lado, na terceira dimensão, que é a dimensão física, orgânica, né? A gente vai ter animais que podem apresentar tremores, já atendi inúmeros animais que apresentam tremores por nada, aparentemente por nada, mas o que está dentro daquela mente é muito, não é nada, né? Animais com alterações gastrointestinais, animais que têm aumento de frequência cardíaca e respiratória, animais que têm doenças, a gente sabe muito disso, né, Vânia? Doenças de pele crônica, animais com gatos com quadros quadros urinários crônicos, obstrução, né? Problemas hepáticos, enfim. Uma série de transtornos, né, Séries? Exatamente, uma série de transtornos orgânicos, doenças que antes a gente não sabia que eram devidos a essa situação e eles aparecem. Então, quais são as questões prevalentes? Quando a gente fala de ansiedade, as pessoas logo vão para a ansiedade de separação, que é talvez na mídia e nas questões um quadro que é mais badalado, digamos assim, né? Então, assim, e agora no confinamento, o que vai acontecer com os animais? Vão ter mais casos de ansiedade de separação. Mas a gente, claro, a ansiedade de separação é extremamente importante, mas nós temos várias situações que a gente chama de comorbidades. O que são comorbidades? São quadros que eles são tão parecidos, eles ocorrem junto, que às vezes fica difícil de a gente
separá-los na prática. Separar. Na Separar. prática é difícil, né? A gente pode separar como estudo, né? Na literatura, né? Científica, mas na prática a gente tem transtornos de ansiedade generalizado, né? A gente tem fobias, ansiedade, fobia social, a gente tem fobia a ruído, a gente tem ansiedade de separação, a gente tem vários quadros que, em verdade, eles acontecem e, na prática, às vezes é difícil de dizer onde é que termina um e começa o outro, E né? começa o outro. Exatamente. Então assim, a gente tem que entender que eles têm padrões similares, eles têm quadros, sinais e sintomas similares, eles têm algo que a gente pode chamar neurofisiologia, ou seja, aquilo que acontece no sistema nervoso, aquilo que acontece nos outros sistemas orgânicos, hormonais, imunitário, né? Eles têm padrões que são semelhantes e mais ainda, quando a gente vai tentar fazer protocolos de tratamento, né, de intervenção, os protocolos eles são muito similares e as respostas são as mesmas. Então, do ponto de vista, digamos assim, teórico, a gente separa, mas na prática é muito difícil. Lembrando agora, sim, Vânia. É só fazer uma colocação, Sérgio. Nós temos uma colocação aqui de uma pessoa que eu não consegui entender o nome aqui para colocar. Só sei que o final é 2020. E ele está narrando uma situação onde um amigo tem um cão e toda vez que ele sai de casa é aquela gritaria, aquela choradeira. Então ele orientou a se fazer um trabalho de enriquecimento ambiental. Entretanto, parece que, inclusive, com câmera de monitoramento que eles colocaram, mesmo com enriquecimento ambiental, o animal continua tendo um comportamento exacerbado de ansiedade. Então, eu acho que muito do que você falou agora, Sérgio, se não for isso, por favor, me corrija ou complemente, na verdade, pode estar ligado ao que você falou. O motivo, né, ou a forma do organismo reagir frente àquele desafio pode variar, mas, entretanto, a ação precisa de um acompanhamento de um profissional para poder fazer o ajuste da melhor forma, né? Porque o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas às vezes buscam uma receita meio pronta, né? Como agora a gente tem programas na televisão, a gente tem muito nas mídias sociais de uma forma em geral, no YouTube, uma quantidade enorme de profissionais falando sobre isso, às vezes não são nem profissionais com graduação nem na medicina veterinária, nem na área da psicologia, nem do comportamento animal. Então, eu queria que você falasse um pouco especificamente, já que nós temos uma pergunta importante aqui, porque, inclusive, uma outra pessoa colocou assim, professora Séries, fez psicologia, tem na veterinária, não, é só na área humana. Então, eu queria que você explicasse, inclusive, isso, né, como você está dizendo, o que é acadêmico ou não, e como conduzir um caso como esse, Séries, para que essa pessoa possa fazer com que esse animal consiga se adaptar a uma situação diferente, que é ficar num ambiente sem um humano próximo. Tá. Eu só vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque eu acho que a gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre essa questão dos efeitos do estresse, especialmente da ansiedade na forma precoce, para a gente poder chegar nessa questão que foi levantada por essa pessoa. E eu agradeço muito a pergunta, porque ela é super importante para a gente abordar. Tá? Então, Isso. assim, Continue aí, Séries. Oi? Continue, por favor. Tá. Então, assim, o que a gente tem que entender? Que existem conexões extremamente importantes entre ansiedade e estresse precoce e os comportamentos que a gente pode dizer que são atípicos na vida adulta. Tá? Cada vez mais, tanto nas questões humanas como dos outros animais, a gente tem valorizado os efeitos dos traumas nessas fases iniciais
para o entendimento de determinadas doenças, especialmente doenças mentais. Então, hoje, gente, o que a gente está falando é de saúde mental dos cães e dos gatos. Né? A gente tem que ir para esse lado, né? A gente não pode pegar e dizer, não, é aquele comportamento ali na ponta. Não. O comportamento é fruto de uma série de processos e tem a ver com saúde mental, obviamente, né? E tem a ver também na evolução da própria espécie. Vocês me permitam fazer só uma voltinha para a gente chegar na resposta para poder entender. Então, todos nós temos um sistema de estresse, esse sistema de estresse é positivo, que nem eu falei, é um sistema de defesa, e isso faz com que, por que os animais manifestam ansiedade e estresse, isso vai ser uma patologia, porque na verdade a ansiedade e o estresse, eles são emoções e resultam em comportamentos que se mostraram benéficos como sistema de defesa para que o animal não se expusesse a situações ameaçadoras. Então, filogeneticamente, ou seja, na história da evolução da espécie canina, da história da evolução da espécie felina, foi super importante e é super importante que isso exista, né? Porém, né, essas ameaças, né, elas trazem mudanças orgânicas para que o animal sobreviva. Essas mudanças orgânicas, elas são alterações fisiológicas. Aí eu começo a falar na resposta para esta pergunta que foi dada. Então, prestem atenção. A gente tem mudanças fisiológicas que vão trazer alterações comportamentais. Essas alterações comportamentais, por exemplo, pode ser agressividade. Né? Pode ser, não precisa ser o animal que late, vocaliza, destrói, né? Fica desesperado, pode ser um animal que agride. Né? Então, o que a gente diz? Essas situações, de alguma maneira, elas são, aí eu uso a tua palavra, Vânia, adaptativas. Adaptativas do ponto de evolução da espécie. O que está errado aí? É o comportamento? Não sei. O que está errado aí é a distorção da percepção do contexto, do ambiente em que o animal está, em que ele tem um sentimento em que ele se sente ameaçado, quando o contexto não é de ameaça. E é por isso que ele vocaliza, é por isso que ele destrói, é por isso que ele tenta escapar, é por isso que ele se desespera, porque são tentativas de sobrevivência através dessas alterações que ele sofreu. Né? Então, de alguma maneira, nós temos a impulsividade e essas manifestações como um funcionamento mais primitivo que ficou instalado porque isso aconteceu. Existe uma hipótese, eu vou falar umas coisas bem mais complicadas, mas acho que é fácil da gente entender, que a gente chama de hipótese plástica adaptativa. O que quer dizer isso? Antigamente a gente achava que, bom, os animais, nós, os outros animais, se formavam, o sistema nervoso, o funcionamento, tudo estava formado e nada mudava. Com o tempo a gente descobriu que isso era uma bobagem, que isso não é assim, né? Que existe uma flexibilidade. E o que acontece? Isso é bom e é ruim. Por quê? Porque quando um animal sofre traumas, e eu estou falando trauma não no sentido de que ele apanhou, que ele sofreu a violência, é claro que nesse sentido também ocorre, né? Mas um animal que, por exemplo, foi de uma gestação em que a mãe tinha insegurança,
tinha medo, tinha ansiedade, um animal que nasceu num ambiente instável, não tinha comida adequada, não tinha proteção, um animal que foi separado precocemente da mãe e dos irmãos de ninhada, enfim, várias situações que a gente chama de trauma, né? E isso faz com que o que aconteça? E aí vem a resposta. Determinadas regiões cerebrais, elas são alteradas. E é uma coisa impressionante, por quê? Porque a patologia, ou seja, a doença que entre elas essa pessoa mencionou, elas refletem as alterações, as modificações que ocorreram no cérebro a partir dessas condições anteriores. Por isso, elas são tão difíceis de mudar com enriquecimento apenas. A pessoa comentou, inclusive aqui, Séries, que o problema é o excesso de vocalização. E aí ele fala, late e uiva bastante. Então, assim, tem um comportamento que é determinado, que é a vocalização. Só para te dizer que eu acho que vai muito no caminho do que você está falando, que é um mecanismo que aquele indivíduo tem para aquela determinada situação, que é do indivíduo, né? A gente poderia dizer que esse comportamento, Vânia, bom, cães latem. Okay? Sim, é isso que eu ia falar. Primeira coisa que isso é super normal. Cães latem, né? Se ele tiver um estímulo, ele vai latir. Vai Alguns latir. latem mais, outros latem menos. Mas, é claro, existem situações que são patológicas, em que o animal vocaliza, late, uiva, enfim, né? Ele coloca essa alteração através da voz, né? O que é isso? A gente diz que é um comportamento desadaptativo, nem sei se existe essa palavra. Ou seja, ele transporta uma situação que é uma situação de ansiedade, de desamparo, porque ele está sozinho, de insegurança, e o funcionamento que ele descobriu para poder resolver isso é através da vocalização. Não resolve, mas essa alteração ela está presente e ela é a forma como ele consegue tentar lidar com isso e ele não consegue fazer de outra forma em função da sua estrutura de sistema nervoso central, estrutura neuronal, estrutura de informações e percepção do ambiente. Essa é a questão. Ele, assim como ele vocaliza, ele poderia destruir. Assim como ele destruía, ele poderia se automutilar. Então, assim, cada animal resolve esse conflito de alguma maneira. De uma forma. Exatamente. Esse tenta resolver assim, né? Então, assim, o que acontece? A gente sabe que casos muito intensos como esse, eles não se resolvem com uma única intervenção, né? Então, assim, o caso ele vai se resolver com enriquecimento, sim, é super importante. Estudar o manejo que é dado para esses animais, entender como é, o que acontece com ele e se há necessidade de uma intervenção terapêutica, né? Seja qual a terapia que vá se utilizar, alopatia, homeopatia, florais, acupuntura, enfim, cada um vai usar aquelas alternativas que julgar e que tem mais, digamos assim, experiência para poder resolver essas questões, né? Então, assim, uma alternativa só, em casos que têm uma intensidade muito grande, elas são muito pobres, né? A outra questão que a gente também tem que cuidar é o seguinte, né? A gente tem que poder pensar que o quadro final, né, Vânia? O comportamento final,
ele surgiu muito anteriormente. Muito anteriormente, né? A gente está agora vendo a ponta do iceberg, né? Mas esse comportamento, ele começou talvez lá na fase da socialização, na fase intrauterina, e veio dando sinais e sinais e sinais e sinais até chegar a isso. Então, assim, as soluções, além de não serem únicas, a gente diz que as soluções elas têm que ser multimodais, ou seja, tem que ter vários modelos que se associam para poder ajudar a controlar essa situação, elas também têm que considerar que precisam de tempo. Né? Quanto mais intenso, quanto mais grave, mais a pessoa vai demorar, né? A outra Tem questão uma também que eu questão, acho... Séries, que eu queria que você aproveitasse para falar nesse sentido, sobre essa importância do desenvolvimento, para você não esquecer, que você falou lá no começo, para mim não deixar tá, você esquecer, que eu acho que é tá, bem um momento importante de você entrar nessa questão do desenvolvimento, né? Como é que esse tá. estresse e essa ansiedade que você falou, que pode começar até na vida intrauterina, como é que você pode contribuir para minimizar ou você pode não ter atenção e piorar isso de uma forma muito grande, pensando no desenvolvimento desses animais. A primeira coisa, obrigada, Vânia, pela lembrança. A primeira coisa é que a gente tem que saber como é o desenvolvimento dos cães, por exemplo, né? Então, nós temos uma vida intrauterina, nós temos uma vida neonatal, que vai do nascimento até 3 semanas de idade. Nós temos um período de transição que vai durar um mês, melhor, durar uma semana, 2 semanas de idade, e depois, a partir das 4 semanas, começa o período de socialização plena desse animal, que vai até 12 semanas de idade, 14 semanas de idade. Aí vem a fase juvenil e adulta. Qual é o grande problema? As pessoas desconhecem que um animal com 3 meses, 4 meses, ele sofreu toda a estrutura de desenvolvimento dele. Não quer dizer que ele não tenha possibilidade de aprendizagem, não tenha possibilidade de outros desenvolvimentos, mas o ápice do desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento emocional, ele vai até as 12 semanas de idade. No caso dos Então, cães, né, Séries? Dos cães. Dos gatos ainda é antes. Dos gatos, nós vamos ter gatos com 8 semanas de idade, 9 semanas de idade, em que eles já tiveram esse período de desenvolvimento pleno. Então, as pessoas, muitas vezes, por uma transposição da nossa forma de aprendizado, da nossa imaturidade, elas acham que um animal de 1 ano é uma criança, né? Ah, não, ele só tem 1 ano. Não. Né? Claro que existem outras questões de desenvolvimento e de maturidade que vão continuar ao longo da fase inicial adulta do animal, mas esta questão, ela é super importante, por quê? Porque essas experiências, esses desenvolvimentos, a forma, os sinais que o animal dá, qual é a variedade, como é que ele percebe as primeiras expressões de medo que vão acontecer na 6ª, 7ª semana de idade, e muitas vezes ele está sozinho, ele foi separado da mãe, ele está numa situação, e ali ele continua um período de instabilidade que vai ir num crescendo até a fase adulta e continuar, né? A outra questão Eu também... tenho uma pergunta ainda, Séries. Pode terminar essa frase? A hora que você terminar, me dá um minuto só porque eu quero perguntar uma coisa para você em relação a isso que você está falando agora. A outra, pode continuar. Eu já esqueci. Então eu vou falar, quem sabe você lembra. É assim, olha, eu queria que você dissesse, inclusive porque essa mesma pessoa diz que o animal só tem 5 meses de idade, né?
Eu queria que você me dissesse, é muito comum hoje em dia, infelizmente, principalmente para quem cria cães, né, para quem tem essa prática, que você sabe muito bem, eu sou muito contra essa questão do comércio de cães, da venda de cães, né? Eu acho que a gente não tem necessidade disso numa sociedade com tantos animais abandonados, com tantos animais em vulnerabilidade, mas enfim, a gente sabe que é uma prática, principalmente no caso dos cães, quando eles estão com mais ou menos 30 a 35 dias de idade, eles são retirados do convívio materno para já ser entregue para os novos tutores desses animais, né? E eu queria que você comentasse, justamente porque ainda está num período muito importante, né, do reconhecimento e não só do reconhecimento do ambiente, da relação com os outros indivíduos, mas também com o aprendizado desse animal nessa fase inicial, quanto que isso pode contribuir para a gente ter animais mais ansiosos e que vão apresentar questões de comportamento lá na frente. Eu estou falando de cães, porque você está usando bastante o exemplo de cães, que eu acho bem importante, mas eu gostaria que, se você pudesse, também dissesse se isso se aplicaria aos gatos. Claro, da mesma maneira, né? Então, assim, Isso. a gente até está nos cães em função desse caso, que é super importante de a gente poder usá-lo como exemplo, né? Então, Sim. se esse cãozinho tem 5 meses, significa que ele já passou por todas essas fases, né? Que eu falei, né? E o que seria recomendável diante do que tu está falando? A gente recomenda que os cães nunca sejam retirados do convívio com a mãe e irmãos de ninhada antes das 8 semanas de idade. Então, a gente vê que isso não é o ideal, não é uma fantasia, é a forma de a gente poder oferecer a esse animal um ambiente estável, estruturado, para que ele se desenvolva. Então, afastar um cãozinho com 30 semanas, e a gente sabe que não é só 3 semanas, com 30 30 dias. dias, 30 dias, não é só o criador, né? As pessoas têm uma idealização da bolinha peludinha, pequenininha, que é um amor e que eu já quero levar para ficar no meu colo, né? Então, esse afastamento precoce, ele é um prejuízo para o desenvolvimento mental desse animal. Da mesma maneira que, e até antecipadamente, né, isso acontece com gatos. Agora, uma das coisas que a gente também tem que ressaltar é o seguinte, tá, mas e aí, o que acontece com os órfãos? O que acontece com esses animais que não têm a mãe presente, né? Não têm irmãos de ninhada, né? Enfim, Sim. né? Ou a gente nem É o sabe. outro oposto, né, Séries? É o outro oposto da situação. Exatamente. Então, a gente tem essa situação, mas tem a outra situação também, né? Então, esses estão condenados, né? Seria essa? Não, né? O que a gente precisa? A gente precisa propiciar a eles convívio com outros animais da mesma espécie, né? Que sejam saudáveis, que sejam conhecidos, que tenham um comportamento social adequado, tanto gatos como cães, né? Porque essa questão dos gatos não serem animais sociáveis, a gente já sabe que isso não funciona bem dessa maneira, né? Mas, então, o que a gente precisa, né? E aí, né, a gente tem que fazer uma meia-culpa, né, Vânia, enquanto veterinários. Existem ainda muitos veterinários que, de uma forma equivocada, orientam as pessoas a deixarem esses animais confinados em casa e sem contato com outros, né? Porque não tem o período da vacinação, né? Então tem uma série de questões. Não quer dizer que a gente não tenha que proteger esses animais, não, Claro, né? claro. Mas eu acho super importante a gente alertar que a gente também, quando não propicia para esses animais uma vida possível, né, de convivência com animais saudáveis, com animais
vacinados, com animais com habilidades sociais, de pessoas conhecidas, nós estamos condenando esses animais a terem instabilidades emocionais e psíquicas pelo resto da vida, né? Então, é óbvio que a gente não vai pegar um cachorro e colocar em fase de vacinação e colocar ele num parque no chão, né? Agora, se a gente levar no colo esse cachorro para que ele possa usar o olfato, para que ele possa ter experiências auditivas, para que ele possa ir na casa de um parente que tem um animal super saudável e poder conviver com ele, nós estamos tendo uma atitude justa, uma atitude ponderada em relação ao desenvolvimento e proteção orgânica e mental, né? Então, eu acho bem importante a gente poder falar sobre isso, né, Vânia? Eu acho que tem uma pessoa aqui fez uma colocação que eu acho que é exatamente isso. Os veterinários, né, Célio, de uma forma geral, eles se preocupam com as questões físicas, né? Não pensam nas questões comportamentais, como se isso fosse descolado um pedaço do outro, né? E talvez esse seja um grande problema, né, de uma cultura que veio passando de geração em geração na questão clínica veterinária, que a gente sabe que é um problema e que precisa se mudar. Eu acho que uma questão importante, né, para que essa mudança ocorra é que os veterinários, sejam veterinários recém-formados, veterinários mais antigos, ou mesmo durante a graduação, e principalmente durante a graduação, seja feita essa interface, né, da questão da clínica com a questão comportamental, para que fique muito mais fácil de entender e você possa contribuir. Inclusive, quando você estiver na clínica, quando você estiver mesmo na graduação, atendendo o público, né, o tutor que traz seu animal para o atendimento, você também poder fazer orientação nesse sentido. Porque o que a gente vê é que existe essa dicotomia, né? O clínico faz a parte clínica e acha que a parte de comportamento não tem problema. E muitas vezes passa a orientações erradas, medicalizações que, na verdade, talvez não fossem necessárias e que muitas vezes vão piorar o quadro do animal ou até fazer com que a pessoa queira desistir desse animal, quando muitas vezes, como você falou, uma avaliação cuidadosa, e não é uma única avaliação, acho que isso é bem importante, né, a gente falar. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou então chamar um veterinário que trabalha com comportamento, eu vou levar lá na clínica e o veterinário não vem aqui em casa, e uma única avaliação já quer que resolve todos os problemas. Acho que é bem importante a gente deixar claro que não é assim que funciona, né, Célis? Eu acho que a gente está vivendo uma possibilidade nova hoje, de trabalhar as questões de comportamento junto com os quadros clínicos, porque muitas vezes as próprias doenças clínicas dos animais têm uma base muito forte numa questão comportamental que veio se perpetuando ao longo do tempo. Então, eu acho que seria bem importante você falar alguma coisa nesse sentido. Eu estou controlando o nosso tempo aqui e começar a fazer um caminho para a nossa finalização, porque outro dia eu tive uma surpresa na live, subitamente ela cortou. E aí a gente abriu outra série. Se for o caso, que a gente ficar com algum assunto pendente, já aviso aqui que a gente volta. Mais alguns minutinhos para fechar. Mas eu Não, queria que mas você eu falasse acho que a gente consegue finalizar. fechar É, nesses próximos minutos. Isso. a questão é a seguinte, né? As medicinas, elas foram feitas, foram estruturadas na base da dicotomia saúde e doença. Saúde orgânica e doença. Então, infelizmente, na medicina humana também acontece isso, né? Não só na veterinária. Muitas vezes se esquece os seres vivos como um todo, né? Porque não existe essa, digamos, essa ênfase. E aí eu acho que realmente fica difícil. Em verdade, do orgânico como do orgânico mental, né? Então, assim, e com isso, soubesse quando há necessidade de recorrer a um especialista ou poder orientar nas coisas mais básicas. Eu acho que a gente está melhor do que estava, né? Embora a gente tenha muito caminho a percorrer. Eu acho que com isso, Vânia, a gente pode, assim, finalizar, porque a gente tem tantas coisas aí
mescladas, dizer que eu acho que é muito importante que a gente busque as soluções para esses problemas de comportamento, que a gente busque orientação, né? Existem várias pessoas e vários profissionais, não só veterinários, que outras profissões que estão envolvidas, né? Eu sou muito adepta à equipe multiprofissional, eu acho que todos têm o que contribuir, desde que certamente se preparem, estudem, né? Possam entender quais são os limites do seu conhecimento e da sua atuação e quais são os momentos em que a sua contribuição é essencial. Então, eu entendo que isso é uma construção, né? Voltando para a especialização em comportamento animal, por isso ela é multiprofissional, né? Para que a gente possa fazer rede de conexões, né? Entre pessoas de diferentes formações, mas que têm um objetivo, né? Fazer com que os animais tenham bem-estar e fazer com que a harmonia da vida entre as pessoas e os animais seja possível, né? Então, eu acho bem importante isso que você está falando, Sérgio, se você me permite fazer uma consideração, que é o seguinte, eu acho, sim, importantíssima essa interdisciplinaridade, né? A gente ter vários profissionais que contribuem, né, com aquilo de melhor que tem sobre aquele tema. Eu também acho que, assim, é muito importante isso que você colocou, que as pessoas têm que ter conhecimento, né? Porque hoje a gente vê uma banalização das ações em relação aos animais, como os animais não falam, as pessoas dizem, né? Então vai indo de qualquer jeito, de qualquer forma, e se induzindo as pessoas a entender muitas vezes comportamentos que podem ser melhorados, podem ser até eliminados quando são negativos, com terapêuticas, vamos dizer assim, adequadas e que muitas vezes se perpetuam, né? Então, eu queria aqui deixar um depoimento pessoal que tem, por exemplo, cursos, né, que eu aprendi com vocês, por exemplo, no INSPA, alguns anos atrás, maravilhosos, que falam sobre a questão de eliminação, de temas específicos, né? Sobre animais que têm hiperapego. Então, eu acho que a gente precisa procurar essas alternativas, mas com profissionais que nós sabemos que têm capacitação, que têm conhecimento, principalmente em áreas vitais, que eu considero duas áreas aqui que a gente está falando muito importante, que é, na verdade, três, né? A área de comportamento animal, a área da neurociência, que é uma área muito importante, que tem crescido muito, e também a área de bem-estar animal, né? Porque elas são muito interligadas, mas a gente precisa entender. Muitas vezes é complexo, ninguém diz que é fácil, mas muitas vezes, para um caso específico, a gente consegue achar solução insistindo, pesquisando, consultando profissionais, né? E mesmo para os médicos veterinários, né? Porque eu vejo muitas vezes os veterinários reticentes. A gente precisa entender que a nossa formação profissional ela é contínua, né? Enquanto você tiver fazendo parte, né, do dia a dia profissional, seja para animais na clínica, para animais em situação de vulnerabilidade, abrigo, para pessoas que trabalham na proteção animal, ter o conhecimento e a informação faz toda a diferença em a gente promover a qualidade de vida de um animal. Não importa a faixa etária, ele pode ser adulto, filhote, idoso, jovem, da raça que for, da espécie que for. Agora, uma coisa que é inadmissível que eu ouvi aqui, provavelmente uma aluna dizendo que o professor diz que os animais não têm sentimentos ou que os animais não pensam, e é um professor que dá aula de grandes animais. Então, eu fico muito triste quando eu vejo um profissional que tem a oportunidade de formar outros profissionais e que se nega a avançar nessa questão do conhecimento, né, Célia? Então, eu queria que, para a gente ir encerrando, você fizesse alguma consideração sobre isso, sobre a importância da formação profissional e falasse um pouquinho do curso de pós que você está coordenando nesse momento. Bom, eu queria encerrar com uma frase, Vânia, que diz assim, ó, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele liberta dos nossos preconceitos, da nossa ignorância, né, das nossas limitações. E esses cursos que a gente faz no INSPE, em especialização, eles têm essa função, né, de libertar as pessoas, de aproveitar o conhecimento de cada um nessa rede de conhecimentos, porque todos os que estão fazendo já têm o seu conhecimento para contribuir, né? E dentro do INSPA fazer cursos que possam motivar
né? Sensibilizar as pessoas para que elas possam entender que há pessoas que não avançaram ainda. Há pessoas que ainda não chegaram num determinado nível, talvez não cheguem, nem todos chegam, né? Mas que a gente tem que superar essas informações, esses equívocos, né? E até mesmo alguns que são muito perversos, né? Que são muito desumanos. Então, que bom que essa aluna ou esse aluno está aqui, né? Porque este aluno e tantos outros vão fazer a diferença. Exatamente, Séries. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, essa responsabilidade, que a gente não precisa saber tudo, mas que, na verdade, a gente tem que tomar, acima de tudo, cuidado, porque a gente cuida de indivíduos que muitas vezes não têm outra opção, né? E quando chegam para nós, a gente tem uma responsabilidade ética, uma responsabilidade profissional em fazer o melhor por ele, né? E muitas vezes o melhor por ele vai ser não só trabalhar as questões clínicas, né, as questões cirúrgicas, mas sim trabalhar as questões comportamentais. E para isso a gente tem que ter informação e conhecimento e não ter vergonha de estar sempre correndo atrás e falar, poxa vida, não sabia. Quando eu estudei, isso daqui não me foi ensinado. Como é o nosso caso, né, Séries? O Nossa! meu, o seu, a gente aprendeu de um jeito, mas a gente achava, não, peraí, tem alguma coisa faltando aqui, vamos atrás. E a gente continua indo. Então, eu acho que isso é importante, é isso que nos mantém vivos, né? E eu queria muito agradecer, Séries, a sua contribuição inestimável, né, nessa discussão sobre ansiedade e estresse. Queria deixar um convite, né? Nós vamos em breve ter novidades no fórum. A gente vai começar a trabalhar com podcasts, então vai ser interessante porque aí a gente vai ter oportunidade de ter mensagens mais curtas e com temas muito variados. Já te deixar um convite para ser uma Legal. dessas pessoas que possam enriquecer esse trabalho, porque a Obrigada. nossa ideia no fórum é, de uma forma com competência, fornecer as pessoas de uma forma em geral que fazem parte da nossa sociedade, do nosso mundo, ter essa informação de uma forma simples, aplicável e positiva como você fez. Então, te agradeço muito, agradeço a todos que estiveram conosco aqui e pode fazer o uso das suas palavras finais, porque eu vou encerrar agora, de verdade, Séries. Olha, bom, em primeiro lugar, já aceitei o convite, obrigada, né? E eu acho que todos que estamos aqui, a gente sabe que a gente precisa aprender todos os dias da nossa vida, né? E isso não só é uma tarefa para o desenvolvimento pessoal, mas é uma obrigação, né? É um dever da gente de poder sempre aprimorar e compartilhar o que a gente sabe com as pessoas que necessitam do conhecimento. Então, muito obrigada, né, por estarem aqui, muito obrigada por se preocuparem em poder entender melhor esses seres que não falam a mesma língua que nós e que a gente precisa entender-los de uma forma muito mais intensa para que a gente não cometa equívocos, né? Obrigada, Vânia, obrigada ao Fórum Imagina. e parabéns, né? Imagina, olha, eu só quero te mandar uma mensagem que me mandaram agora aqui. O Fórum está promovendo um curso para pessoas que queiram participar de CEUAS, né? E eles estão te convidando para você participar de uma roda de conversa. Vários profissionais estão participando dessas rodas de conversa, que é um curso de capacitação para entender o que é esse universo, né, das CEUAS, que são, na verdade, aqueles locais onde as pesquisas científicas vão passar para saber se elas estão aprovadas ou não. E é dentro disso que a gente pode dizer se um animal pode ou não ser usado, a quantidade de animais, se aquela pesquisa tem relevância ou não, e como lidar com isso. Então, a ideia desse curso é a formação. A gente tem a coordenação dele pela Karen Capilé, que é uma pessoa extraordinária, né? Ela é filósofa e veterinária, então ela tem uma formação muito boa. E as pessoas estão te convidando para você participar de uma Ótimo. roda de conversa, porque com certeza você vai contribuir demais nessa formação para empoderar melhor a nossa sociedade. Gente, muito obrigada. Um abraço para todos. Espero que vocês estejam sempre conosco. Professora Séries, muito obrigada pela amizade, pelo conhecimento, pela participação. E até a próxima, Até gente. a Obrigada. próxima. Beijo. Até logo.